28 de outubro, Café com Deus Pai. Confie, o milagre vai chegar. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Lucas capítulo 5, versículo 7. Pedro e outros pescadores enfrentaram uma noite de trabalho exaustivo sem sucesso. Como resultado de seus esforços contínuos, suas redes retornaram vazias, retendo apenas galhos secos e algas, sem peixe algum. Para eles, cuja subsistência e a de suas famílias dependiam inteiramente da pesca, aquela noite representava o ápice da frustração. Em nossa vida, tal situação não é estranha. Assim como certas profissões se extinguiram ao longo da história, deixando muitos com redes vazias, também surgem novas oportunidades que demandam nossa adaptação. Os discípulos, contudo, não permitiram que o desânimo os dominasse. Após uma palavra liberada por Jesus, eles voltaram com seu barco ao alto mar, cumprindo todo o direcionamento que ele lhes dera. Em um ato de fé e obediência, caminhando sobre a palavra liberada, tiveram uma pesca inesperada, chegando a pedir ajuda por tamanha quantidade de peixes. Assim, tiveram não só a sua realidade transformada, como também a de todos aqueles que fizeram parte do milagre, ajudando a puxar as redes. Se hoje você se encontra em uma situação similar, com redes vazias, pelos desafios em seu trabalho ou na vida pessoal, considere este momento como um convite para permitir que Jesus entre no seu barco e libere sobre você uma palavra de bênção com o coração aberto. Assim, sua direção pode ser o início de uma virada milagrosa, trazendo abundância onde antes havia escassez. A frase de hoje: quando você obedece à palavra, você vive o milagre. Lendo mais uma vez: quando você obedece à palavra, você vive o milagre. Lendo ainda mais uma vez: quando você obedece à palavra, você vive o milagre. Hoje é o dia 301 de 365. A leitura bíblica de hoje é 1 João, capítulo 1, e a palavra-chave de hoje é milagre. Nessa mensagem que nós lemos hoje, nós percebemos que Jesus liberou uma palavra para que ocorresse o milagre na vida desses pescadores. Mas chama a atenção aqui, na leitura que fizemos, esse parágrafo aqui, que vamos colocar aqui no topo. Assim como certas profissões se extinguiram ao longo da história, deixando muitos com redes vazias, também surgem novas oportunidades que demandam nossa adaptação. Nessa história que nós lemos aqui, os pescadores continuaram sendo pescadores. Jesus apenas disse que eles confiassem
que eles retornassem para o mar e que eles lançassem novamente as redes. Então não houve a necessidade de uma readaptação. Eles conseguiram receber o milagre e receber uma pesca com muitos peixes, exercendo a mesma função. Mas hoje nós estamos vivendo uma revolução no aspecto profissional. Já existem notícias de que muitas profissões vão deixar de existir. Então, eu não sei qual a atividade que você faz, mas você já parou para pensar se essa atividade que você desempenha pode ser substituída? Estão criando muitos robôs. Em países como a China, o Japão, já existem robôs que fazem os trabalhos domésticos, que fazem os trabalhos de coleta do lixo, que fazem os trabalhos de pessoas que trabalham em atividades simples na indústria, no comércio. Então, nem sempre a questão ligada ao milagre depende de Deus. Existem coisas que nós precisamos fazer para que o milagre possa chegar até nós. E quando nós não estamos conectados a Deus no nosso dia a dia, aqueles que estão conectados com Deus recebem uma palavra, uma orientação de Deus para começarem a mudar o rumo, a rota. Os próprios discípulos tiveram a vida deles transformada. Eles eram pescadores de peixes e Jesus os transformou em pescadores de homens. Mas e você com relação à sua profissão, em relação ao que você está fazendo, em relação ao seu negócio, em relação ao seu comércio? Você vê perspectivas de que esse seu negócio, esse seu trabalho, essa sua profissão vai continuar a existir pelos próximos anos? Você vai receber a provisão e aquilo que você necessita pelos próximos anos? Será que não é um tempo de você pedir a Deus uma palavra para que você comece um novo negócio em um novo ramo, ou para que você aprenda alguma habilidade para que você possa migrar para uma outra função onde você sabe que vai ter um retorno melhor? Porque muitas pessoas pedem por um milagre, mas elas não fazem nada para que Deus possa operar um milagre na vida delas. Vamos ler um texto de Eclesiastes para completar essa mensagem que nós estamos lendo aqui, que fala sobre confiar, porque o milagre vai chegar. Veja aqui o texto de Eclesiastes, capítulo 11, o versículo 1. Empregue o seu dinheiro em bons negócios, e com o tempo você terá o seu lucro. Tem uma outra versão que diz assim: lança o teu pão sobre muitas águas, e depois de muitos dias o encontrarás. Nessa outra versão que diz lança o teu pão sobre muitas águas, e depois de muitos dias o encontrarás, o nosso pão fala a respeito do nosso sustento. Então fala lança aquilo que você recebe em muitas águas. Muitas águas fala em muitas direções diferentes. Porque depois de muitos dias o acharás, fala que depois de algum tempo se dedicando em usar os seus recursos em vários negócios, cada um dos negócios vai trazer retornos e você vai ter várias fontes de rendimento. Nessa versão que nós estamos lendo,
empregue o seu dinheiro em bons negócios. Veja que ele fala no plural. Em bons negócios, fala de mais de um negócio. Então, empregue o que você tem, o seu dinheiro em vários bons negócios. E com o tempo, você terá o seu lucro. Cada negócio em que você colocou o seu recurso vai trazer um lucro para você. Aí o versículo 2 fala: aplique-o em vários lugares e em negócios diferentes, porque você não sabe que crise poderá acontecer no mundo. Versículo 3: quando as nuvens ficam cheias, a chuva cai. Uma árvore pode cair em qualquer direção, mas no lugar em que cair, aí ficará. Então, quando as nuvens ficam cheias, a chuva cai. Quando você aprende a administrar aquele negócio e você consegue fazer tudo o que é necessário, aí a chuva cai. Você recebe a prosperidade daquele negócio depois que você completou todo o ciclo de aprendizagem e do entendimento daquele negócio. E quando uma árvore pode cair em qualquer direção, mas no lugar em que cair, aí ficará. Essa segunda parte fala: podem acontecer situações inesperadas. De repente, uma árvore cai. Pode ocorrer um azar, como aconteceu com os discípulos. Naquela noite, eles foram para a pescaria como todos os dias iam, e eles não pescaram nada. E eles voltaram efetivamente sem receber nada. Se não fosse uma palavra liberada por Jesus para que o milagre acontecesse, eles ficariam sem nada. Agora o versículo 4. Quem fica esperando que o vento mude e que o tempo fique bom, nunca plantará e também não colherá nada. Então, quem fica esperando que o vento mude, às vezes a pessoa fica muito tempo numa função e ela vê que o salário está diminuindo, que as vendas não estão tão boas, que está havendo uma mudança naquele negócio. Mas ela pensa: agora começar um novo negócio? Agora começar uma nova habilidade, uma coisa nova? Sempre é tempo de você começar a mudar a sua rota, o seu rumo, estar aberto ao entendimento de que os tempos vão mudando e de que é preciso se atualizar e se readaptar e mudar o tempo todo, é importante. Então, quem fica esperando que o vento mude e que o tempo fique bom, nunca plantará. Todos os dias é tempo de você plantar. Todos os dias é tempo de você lançar novas sementes. Hoje é dia 28 de outubro, nós estamos no dia 301 do ano. Faltam 64 dias para terminarmos esse ano. Você pode começar a pensar a respeito de uma mudança para o próximo ano. Comece a pensar agora. Provérbios, no capítulo 16, nos fala sobre a importância de fazermos planejamentos. Lá em Provérbios 16 fala que o coração do homem faz planos, mas a resposta da boca vem do Senhor. Então peça por uma resposta e por um direcionamento. Ele vai trazer uma resposta e um direcionamento. Só não fique parado, porque nessa história que nós lemos, os discípulos foram até Jesus e contaram para ele: nós não pescamos nada. Então receberam uma orientação de Jesus. Mas vamos lembrar que milagres não acontecem todos os dias. Naquele momento, Jesus disse: então, vamos fazer um milagre aqui. Voltem para o mar e voltem para pescar. Eles voltaram e trouxeram aquela grande quantidade de peixes. Mas
Se você continuar a meditar na palavra, não houve uma outra vez em que Jesus falou: continue nisso. Jesus operou o milagre, mas depois eles se tornaram pescadores de homens. Eles não continuaram ali naquela mesma função. Então, preste atenção que muitas vezes Deus ele vai operar o milagre para trazer a provisão, porque ele cuida do seu povo. Mas também existem coisas que nós precisamos fazer. Versículo 5: Deus faz todas as coisas, e como você não pode entender como começa uma nova vida dentro da barriga de uma mulher, assim também não pode entender as coisas que Deus faz. 6. Semeie de manhã e também de tarde, porque você não sabe se todas as sementes crescerão bem, nem se uma crescerá melhor do que a outra. Veja que aqui no versículo 6 está escrito: semeie de manhã e também de tarde. Ou seja, plante alguma coisa de manhã, faça mais alguma coisa à tarde. Você não sabe qual delas vai crescer mais. E você não sabe se uma cresce melhor do que a outra. Mais um versículo que motiva a busca por atenção em relação a 2 ou 3 negócios em paralelo. Versículo 7. Como é agradável a luz do dia, e como é bom ver o sol. Verso 8. Viva alegre durante todos os anos da sua vida, mas mesmo que você viva muitos anos, lembre que ficará morto durante muito mais tempo. Tudo o que acontece é ilusão. 9. Jovem, aproveite a sua mocidade e seja feliz enquanto é moço. Faça tudo o que quiser e siga os desejos do seu coração. Mas lembre de uma coisa: Deus o julgará por tudo o que você fizer. 10. Não deixe que nada o preocupe ou faça sofrer, pois a mocidade dura pouco. Então aqui, os últimos versículos de Eclesiastes, no capítulo 11, o rei Salomão, que é o autor desse livro de Eclesiastes, ele escreveu esse livro quando ele já estava mais velho. Ele quis dizer: jovem, aproveite a sua mocidade e seja feliz enquanto é moço. Ser feliz no contexto da Bíblia é agradar a Deus. Ser feliz no contexto da Bíblia é se desviar do caminho dos ímpios, não parar no caminho dos pecadores, não ficar sentado na roda dos escarnecedores perdendo tempo. Ser feliz no conceito bíblico é meditar na lei do Senhor, dia e noite, e colocar isso em prática. Você pode ler isso no Salmo de número 1. Lá está escrito que feliz é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não senta na roda dos escarnecedores, mas medita na lei do Senhor durante o dia e durante a noite para colocar em prática o que a palavra do Senhor orienta. Então, quando ele fala aqui no 9, aproveite a sua juventude e seja feliz enquanto é moço, aproveite o seu tempo. Aqui, esse texto se aplica também para quem tem mais idade. Você pode ter seus 40, 50 ou até 60 anos, mas sempre existe tempo de recomeçar a sua vida. Você pode pensar: já não existe mais tempo. Mas, se você pensou assim, eu convido você a olhar para o céu. O Salmo 121 diz: eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Se o seu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra, ele criou o céu, certo? Ele criou toda a terra, certo? Ele sabe onde pode encaixar você para um novo negócio. Porque ele vê todas as coisas, ele sabe quem você é e sabe quais as habilidades e capacidades que você tem.
Então, se você olhar para Ele e pedir a Ele a direção, Ele pode dar e você pode receber o milagre de ver um novo negócio e um novo ramo em que você pode ter um novo rendimento que depois você vai olhar para hoje e pensar: eu nunca imaginava que Deus poderia fazer isso comigo. Então, aqui no versículo 5 está escrito: Deus faz todas as coisas. E como você não pode entender como começa uma nova vida dentro da barriga de uma mulher, ninguém consegue entender como que uma criança nasce ali no útero de uma mulher, como que ocorre esse crescimento, esse desenvolvimento. Assim também, quando Deus colocar em você uma nova ideia, uma nova semente, você pode estar pensando, mas como que vai ser isso? Esse novo começo, num novo negócio, numa outra atividade, sendo que eu sempre fiz isso. Você pode não entender, mas como você não pode entender como começa uma nova vida dentro da barriga de uma mulher, assim também você não pode entender as coisas que Deus faz. Você não vai entender, mas se você colocar a sua vida na direção de Deus, Deus pode lançar uma palavra e dizer a você: comece aqui. Você pode pedir para Deus em oração: Deus, eu estou preocupado, porque eu estou num ramo de negócio que não tem trazido o que eu preciso. E você pode pedir a Deus um novo direcionamento. E a mensagem de hoje, quando fala confie e viva o milagre pode ser uma mudança de rota, uma mudança para um negócio onde você vai lançar novas sementes que você nunca pensou que iria para esse negócio. Há muitos relatos e muitos testemunhos de muitas pessoas que acreditaram em Deus e que Deus mudou a rota da sua vida de maneira inesperada. Por que você não pode ser uma dessas pessoas que recebe esse milagre? Olhe esse texto de Isaías, capítulo 40. Vamos ler aqui o versículo 28. Será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar disso? O Senhor é o Deus eterno. Ele criou o mundo inteiro. Ele não se cansa, não fica fatigado. Ninguém pode medir a sua sabedoria. 29. Aos cansados ele dá novas forças e enche de energia os fracos. 30. Até os jovens se cansam e os moços tropeçam e caem. 31. Mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Voam nas alturas como águias. Correm e não perdem as forças. Andam e não se cansam. Então, às vezes, você está aí numa situação em que você está pensando: será que Deus não se preocupa conosco? Veja aqui no versículo 27. Povo de Israel, ou seja, você que está em Deus, faz parte desse povo. Você é povo de Deus. Veja o 27. Povo de Israel, por que você se queixa, dizendo: o Senhor não se importa conosco? O nosso Deus não se interessa pela nossa situação. Veja aqui no versículo 28, repetindo aqui: será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar disso? O Senhor é o Deus eterno. Ele criou o mundo inteiro. Então, Deus é eterno. Ele criou os céus, ele criou a terra, ele sabe de tudo, de todas as oportunidades, chances, das suas habilidades, das suas dificuldades, dos seus desafios. Ele sabe tudo, como ele sabia dos desafios daqueles discípulos que eram pescadores.
Continuando aqui no 28, ele não se cansa, ele não fica fatigado. E ninguém pode medir a sua sabedoria. A sabedoria de Deus é infinita. Então, ao invés de olhar e dizer, não há milagre, ao invés de olhar e dizer, não há chance, ao invés de olhar e dizer, estou velho, não há mais como, ninguém pode medir a sabedoria de Deus. Veja o 29. Aos cansados ele dá novas forças e enche de energia os fracos. Não importa em que situação e condição você esteja, se você se volta para Ele, Ele é o Deus que criou todas as coisas e Ele sabe todas as suas condições. Veja o 30. Até os jovens se cansam e os moços tropeçam e caem. Agora o 31. Mas os que confiam no Senhor recebem sempre, veja, recebem sempre novas forças. Voam nas alturas, como águias. Você sabe que as águias são ligeiras e voam bem alto. E é isso que Deus tem para os que confiam nele. Você pode pensar, mas não tem como. Mas é aí que está o milagre. Quando você confia em Deus e recebe uma palavra liberada por Deus, é Ele que vai colocar você nessa posição, nas alturas como águias. Correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. Retornando para a mensagem de hoje, confie, o milagre vai chegar. Então, como nós lemos aqui, eles aguardaram em Jesus. Jesus deu a orientação, a direção para que eles pudessem receber o milagre na vida deles naquele momento. Talvez você precise de um milagre urgente, de uma provisão hoje, agora. E Deus vai responder a você, trazendo portas aonde você não espera. Mas seja também alguém que segue a palavra de Deus. E nós lemos em Eclesiastes 11 que você deve lançar novas sementes, que você deve preparar-se e pedir a Deus novos caminhos. Ele pode dar uma ajuda e uma direção nova para que você possa ter um novo caminho. Veja aqui nesse texto aqui que está no topo da tela. Assim como certas profissões se extinguiram ao longo da história, deixando muitos com redes vazias, também surgem novas oportunidades que demandam nossa adaptação. Veja novas oportunidades. Procure se readaptar, procure aprender coisas novas ao mesmo tempo em que você recebe os milagres de Deus. Não limite o poder de Deus. Ele pode colocar você em uma nova rota, em um novo caminho, e Ele sabe qual a resposta certa. Peça orientação a Deus. Por isso, lendo mais uma vez essa frase, quando você obedece à palavra, você vive o milagre. A palavra-chave de hoje é milagre. Nós estamos no dia 301 de 365. Talvez você está nesses últimos dias, nesses últimos meses desse ano pensando, o que vai ser do ano que vem? Vamos fazer uma oração e pedir que Deus libere uma palavra a você, que você receba um novo convite, uma nova porta aberta, uma nova oportunidade, uma nova chance, que Deus coloque diante dos seus olhos algo que você não viu, que você nunca pensou, que Deus coloque na sua frente alguma pessoa que lhe dê um conselho, uma ideia, mas se abra se você está em um mercado em que você vê que já estão ocorrendo mudanças, substituições por robôs, por outras formas de fazer o seu trabalho, pense em novas oportunidades e novas colocações. Vamos fazer uma oração. Deus, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor venha operar um milagre
na vida daqueles que agora precisam de um milagre. Eu não sei o que cada ouvinte dessa palavra está precisando, mas assim como os discípulos naquela noite não coletaram nenhum peixe e voltaram com as redes vazias, frustrados e pensando como vamos cuidar das nossas famílias, e o Senhor trouxe o milagre, eu peço que o Senhor traga um milagre para quem agora precisa. E peço que o Senhor faça além, que o Senhor, pela revelação da sua palavra que lemos hoje, venha mostrar para esse teu filho, para essa tua filha, uma nova posição. Que o Senhor venha trazer alguém que possa estender a mão e dizer: olha esse caminho. E que o Senhor coloque na frente dos olhos dos teus filhos e das tuas filhas que precisam de recolocação, como encontrar uma nova colocação no mercado. Peço que o Senhor venha trazer trabalhos que sejam honestos, em que eles possam receber as suas riquezas necessárias no dia a dia, com o seu cuidado. E que o Senhor venha operar, glórias a Deus, uma nova colocação na vida dos teus filhos, que eles possam honrar e agradecer ao Senhor. Aqueles que já têm uma colocação e que podem ainda crescer em uma nova habilidade, que o Senhor venha ajudá-los para que possam ajudar mais a sua obra e mais pessoas, porque quando recebemos mais provisão, temos condição de ajudar mais pessoas. Então, eu peço que o Senhor venha trazer a sua bênção da prosperidade, da multiplicação e também de portas novas, caminhos e rotas novas para aqueles que precisam, e que todos recebam esse entendimento de que o crescimento profissional, o crescimento pessoal, o crescimento nos negócios glorifica o reino de Deus, porque colabora com o crescimento da tua obra, com o crescimento do teu reino e com o testemunho da sua bondade sobre os teus filhos, sobre o teu povo. Confirme essas bênçãos sobre todos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e que você receba essa luz para que você possa prosperar e dar o testemunho dos milagres do Senhor sobre a sua vida e também da direção que Ele deu à sua vida. Vamos agora para a leitura bíblica de 1 João capítulo 1. Mas antes da leitura bíblica, eu quero fazer um convite a você. Você que ouviu essa mensagem e ainda não entregou a sua vida para Deus, você pode até receber um milagre, conforme a palavra que nós lemos hoje. Você pode até receber uma provisão. E muitas pessoas vivem recebendo milagres de Deus ao longo da vida, mas não entregam a vida para Jesus. Se você morrer hoje, para onde vai a sua alma? Nós também temos uma alma, e a nossa alma é eterna. E no texto que nós lemos em Eclesiastes 11, nós lemos ali também que nós vamos ficar um tempo aqui, mas nós vamos passar mais tempo na eternidade. E a Bíblia fala que para que você possa ser um filho de Deus e uma filha de Deus, você precisa ter os seus pecados perdoados. E o único que perdoa pecados é Jesus. Foi por isso que ele veio. Ele veio para operar os milagres que operou e mostrar que ele era verdadeiramente o Filho de Deus, fazendo coisas impossíveis para mostrar que ele realmente pode trazer a salvação para toda a humanidade. E a Bíblia fala em João, no capítulo 3, no versículo 16, que Deus amou o mundo de tal forma que enviou o seu Filho para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Então, se você crê em Jesus, você recebe a vida eterna, mas em Romanos, capítulo 10, versículo 9, está escrito: se você crer,
com o seu coração e você declarar, confessar que Jesus é o seu Salvador, então você será salvo. Então, você precisa também confessar que quer entregar a vida a Ele. Então, entregue a sua vida para Jesus, porque, no caso da sua morte, a sua vida estará na eternidade com Deus. Isso é sobre a eternidade. Para receber essa eternidade com Deus, faça essa oração comigo. Diga: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Perdoa todos os meus pecados e escreve o meu nome no céu, no livro da vida. E me dá o teu Espírito Santo para me guiar para chegar ao céu, em nome de Jesus. Amém. Com essa oração, você aceitou a Jesus como único e suficiente Salvador. É só Ele que traz a salvação. Você não precisa fazer nenhuma prece para nenhum anjo, para nenhum santo, para nenhuma imagem. No Salmo 115 está escrito que as imagens têm olhos, mas não veem, boca, mas não falam, nariz, mas não cheiram, ouvidos, mas não ouvem, mãos que não pegam, não apalpam, e pés que não andam. E todos aqueles que os adoram serão semelhantes a eles. Está escrito no Salmo 115, que é palavra de Deus. Então, Deus está escrito em Filipenses, no capítulo 2. Jesus está ressuscitado. Ele está vivo à direita de Deus e intercede por todos os que clamam a Ele. Então, faça todas as suas orações a Jesus. Peça tudo para que Jesus interceda, porque Ele ouve a oração de todos e intercede junto ao Pai para trazer as respostas que você busca dele. Procure uma igreja em que você se sinta bem e que pregue que toda a adoração e toda a oração e louvor devem ser exclusivamente dados a Jesus. E siga nesse caminho. Você recebeu o Espírito Santo que vai ajudar você a segui-lo. Ele vai colocar um aperto no seu coração quando você estiver fazendo algo errado ou indo para um caminho errado. Preste atenção, é o Espírito Santo te dando alertas e avisos. E quando você medita na palavra, ele vai fazer você lembrar da palavra para que você siga pelo caminho certo. Portanto, comece um projeto de ler a Bíblia sempre para estudá-la e receber o entendimento de Deus. Eu não sei se você sabe, mas se você ler 3 capítulos da Bíblia todos os dias, em um ano você termina a leitura da Bíblia. Então, talvez você é cristão e nunca leu a Bíblia por completo. Mas se você ler 3 capítulos por dia, você lê a Bíblia em um ano. E existem muitas redes, muitos vídeos na internet em que se faz a leitura bíblica todos os dias. Você pode procurar e fazer esse acompanhamento. Mas siga sempre com ele. Essa é a palavra de hoje. Agora nós vamos fazer a leitura bíblica. A leitura bíblica de hoje é 1 João, capítulo 1. 1 João, capítulo 1. Esse 1 João é o mesmo discípulo de Jesus que escreveu o Evangelho de João. Ele escreveu o Evangelho de João e escreveu 3 cartas. As 3 cartas são chamadas de 1 João, 2 João e 3 João. Então hoje nós não estamos lendo o Evangelho de João. Nós estamos lendo a primeira carta de João. Esse João também foi o autor do Apocalipse. No final da vida dele, ele foi condenado a cumprir uma pena na ilha de Patmos, onde ele ficou em solitária. Lá, o Senhor Jesus trouxe as revelações dos últimos dias da terra e ele escreveu o livro de Apocalipse. Esse João escreveu 3 cartas. Hoje nós vamos ler o capítulo 1 da primeira carta. 1 João tem 5 capítulos. A essência desse livro
fala sobre o amor, mas aqui no capítulo 1 ele fala sobre Jesus, que Jesus é a luz do mundo e que nós temos pecados e nós precisamos de Jesus para receber a salvação. Vamos ler aqui 1 João capítulo 1, versículo 1. Estamos escrevendo a vocês a respeito da palavra da vida, que existiu desde a criação do mundo. Quando ele fala, estamos escrevendo a vocês a respeito da palavra da vida, João fala que a palavra da vida é Jesus. Ele fala que Jesus, ele é a palavra. Ele veio na terra, ele operou os milagres. Quando escreveram os evangelhos contando a respeito dos milagres dele, e aquilo ficou registrado na palavra, quando você lê a palavra, você está lendo o próprio Jesus. Então, a leitura do versículo 1 é: estamos escrevendo a vocês a respeito de Jesus. Ele é a palavra. Estamos escrevendo a vocês a respeito da palavra da vida. Jesus, ele dá vida. Então, estamos escrevendo a vocês a respeito de Jesus. Ele é a palavra da vida e ele existiu desde a criação do mundo. João está dizendo: eu estou escrevendo para vocês a respeito da palavra da vida, que na verdade é Jesus, e ele já existia desde o momento em que o mundo foi criado. Ele já estava com Deus. Jesus, ele veio na terra, mas ele já existia desde a fundação do mundo, porque ele é eterno. Jesus é Deus. Agora, continuando na leitura. Nós a ouvimos e com os nossos próprios olhos a vimos. O que ele está dizendo aqui? Nós ouvimos Jesus pessoalmente e com os nossos próprios olhos nós vimos a palavra da vida. Percebe, ele está falando a respeito de Jesus. Ele está dizendo, nós tivemos contato direto com ele. E de fato nós a vimos e as nossas mãos tocaram nela. Então ele está dizendo, nós vivemos com Jesus, nós vimos ele e tocamos nele. Agora o versículo 2. Quando essa vida apareceu, nós a vimos. Ele está dizendo, quando essa vida de Jesus, Jesus, ele era eterno, ele já vivia com Deus. E ele veio aqui na terra e viveu 33 anos aqui para crescer, mostrar os milagres e o poder de Deus e que ele era o Salvador para morrer em nosso lugar. Ele apareceu nessa vida da carne por um tempo. Quando essa vida apareceu, nós a vimos. É por isso que agora falamos dela e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e que nos foi revelada. Jesus, ele é eterno. Ele já morava com Deus. E nós estamos anunciando essa vida eterna, que já estava com o Pai e que nos foi revelada. Ele está dizendo, Jesus veio para revelar o Pai para nós. E nós vimos isso, e agora estamos anunciando. Versículo 3. Contamos a vocês o que vimos e ouvimos, para que vocês estejam unidos conosco, assim como nós estamos unidos com o Pai e com Jesus Cristo, o seu Filho. Então ele está dizendo no versículo 3, nós estamos contando a respeito de Jesus e do que nós vimos e do que nós ouvimos, para que vocês creiam nele, para que vocês tenham fé também, para que vocês estejam unidos conosco, para que vocês também venham ficar juntamente conosco, assim como nós estamos unidos com o Pai e com Jesus Cristo, seu Filho. Assim como nós recebemos Jesus e ficamos conectados com o Pai por meio de Jesus. Versículo 4. Escrevemos isso para que a nossa alegria seja completa. Então, estou escrevendo isso para que a nossa alegria seja completa no seguinte sentido. Eu escrevo a carta, vocês leem, vocês conhecem Jesus, vocês recebem Jesus
e também podem se tornar filhos de Deus, como nós recebemos Jesus. E isso nos traz alegria, saber que as pessoas estão sendo alcançadas para Deus. Versículo 5. A mensagem que Cristo nos deu e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele nenhuma escuridão. Então essa é a mensagem, ele é a luz. Versículo 6. Portanto, se dizemos que estamos unidos com Deus e ao mesmo tempo vivemos na escuridão, então estamos mentindo com palavras e ações. Então, se você faz parte de uma igreja, você fala que é de Deus, mas você ainda faz coisas das trevas, você está mentindo com palavras e ações. O versículo 6 diz isso. Porque no 5 está escrito que a mensagem que Cristo nos deu e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele nenhuma escuridão. Então, 6. Portanto, se dizemos que estamos unidos com Deus e ao mesmo tempo vivemos na escuridão, então estamos mentindo com palavras e ações. 7. Porém, se vivemos na luz como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo pecado. Veja que o 7 esclarece: o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz, é que nos limpa de todo pecado. Agora, se nós vivemos na luz como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros. E o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo pecado. 8. Se dizemos que não temos pecados, estamos nos enganando e não há verdade em nós. A verdade é que todos nós temos pecados. No Salmo 51, no verso 5 está escrito: em pecado eu fui gerado no ventre da minha mãe. Todos nós nascemos com pecados. 8. Se dizemos que não temos pecados, estamos nos enganando e não há verdade em nós. 9. Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. O versículo 9 traz a boa notícia. Se você recebe Jesus, se você confessa os seus pecados a Deus, ele cumpre a promessa dele. E ele faz o que é correto. Ele perdoa os nossos pecados e ele nos limpa de toda a maldade. E o versículo 10. Se dizemos que não temos cometido pecados, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua mensagem não está em nós. Somos pecadores. Mesmo depois que aceitamos a Jesus, vira e mexe, olhando para uma coisa, vendo alguma outra coisa, falando alguma coisa, acabamos deslizando em pecados. Por isso precisamos de Jesus, porque o sangue dele nos limpa de todo o pecado. Mas aquele que anda verdadeiramente com Jesus não vive pecando. Podemos cometer alguns deslizes e alguns pecados, mas existem pessoas que dizem: se o sangue de Jesus purifica de todo pecado, então eu posso pecar todo dia, propositalmente, e o sangue de Jesus me purifica todo dia. Não é assim. Se você ler Hebreus capítulo 10, lá está escrito que aquele que já sabe o que é pecado e cai propositalmente, intencionalmente, naquilo que já venceu, está passando por cima do sangue de Jesus. O que o texto aqui de João está dizendo é que sempre que errarmos, o sangue de Jesus vai nos limpar do pecado, porque nós somos pecadores e, mesmo não querendo, acabamos errando no nosso dia a dia. Mas a boa notícia é que, nesses deslizes, o sangue de Jesus nos purifica do pecado. Então essa é a mensagem de 1 João, capítulo 1. Que você possa receber o perdão dos seus pecados todos os dias, lembrar que nós erramos todos os dias, todos nós, todos nós. Nós todos somos pecadores e precisamos de Jesus, porque é ele que morreu em nosso lugar e nos traz a salvação. E é por isso
que não devemos orar a nenhum anjo, a nenhum santo e a nenhuma imagem, porque nenhum deles tem poder de perdoar os nossos pecados. E nós só podemos se achegar a Deus quando estamos limpos dos pecados. E só Jesus limpa dos pecados e nos torna filhos de Deus. Por isso a importância de aceitar a Jesus. Se você passou pela mensagem e não fez aquela oração para receber a Jesus, volte no vídeo e faça aquela oração e receba a Jesus e siga com Ele. Deus abençoe sua vida e seu dia grandemente. Amém e amém.